E a gente fala agora sobre economia. A balança comercial sergipana apresentou saldo negativo de mais de 6 milhões de dólares. Isso quer dizer que o Estado vendeu menos produtos para outros países e importou mais. A análise é do Observatório de Sergipe. Sobre esse cenário da exportação do Estado, eu vou conversar agora com o economista Rodrigo Rocha. Rodrigo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Eu pergunto, Rodrigo, por que o Estado ainda não consegue alavancar quando o assunto é exportação? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham. Historicamente, o Estado de Sergipe é deficitário na balança comercial, tá? A gente, historicamente, importa mais do que exporta. Existe até diversas ações são feitas pela Federação das Indústrias, pelo SEBRAE, por diversas instituições, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para poder estimular com que as empresas sergipanas exportem. Só que é importante entender que a nossa balança comercial, apesar de ser deficitária, ou seja, a gente importar mais do que exportar, comprar mais de outros países do que vender para outros países, a nossa balança comercial ela não é de todo ruim. Por quê? Porque quando a gente olha para o que a gente está importando, a gente está importando basicamente máquinas, equipamentos e insumos para que a nossa indústria funcione. Quando a gente olha para o produto que é mais importado, geralmente fica ali entre produtos como trigo, que é utilizado para a nossa panificação, para a nossa indústria que precisa produzir biscoitos. A gente tem importação de produtos que são necessários para a produção de fertilizantes. Ou seja, a nossa importação não é ruim. Quando a gente importa produtos acabados, isso é que é ruim para a economia, porque significa que a gente não está aproveitando a nossa capacidade industrial. Pelo lado das exportações, a gente também tem que entender que tem uma economia que precisa ser mais diversificada. Esse é sempre o nosso estímulo, apoiando com que indústrias busquem oportunidades de vender seus produtos no mercado internacional, através de participação de feiras, missões e eventos diversos que promovem essa possibilidade, essa oportunidade do empresário sergipano conhecer a oportunidade que existe para o seu produto e tentar vender para outros países. Só que é um processo que ele não é tão complexo, mas ele precisa de muita dedicação. E é por isso que às vezes a gente tem que ter toda essa atenção para fazer com que as indústrias consigam encontrar esse caminho. Agora, Rodrigo, naturalmente que essa pandemia tem dificultado um pouco, né, esse processo de exportação, não é verdade? Olha, alguns produtos, quando a gente fala de produtos alimentícios, por exemplo, o mercado internacional ele não sofreu tanto. E aí, como a nossa balança comercial tem muito de produtos alimentícios, a gente teve até um resultado que se manteve mais ou menos estável ao longo do tempo quando a gente fala de exportação. Se a gente olhar para esse mês especificamente, a gente teve uma queda significativa de quase 57% em relação ao mês anterior nas exportações. Só que aí tem uma questão sazonal, a produção do açúcar. Quando a gente tem aquele período de produção de açúcar, a gente tem um mercado internacional que compra muito o nosso açúcar e a gente exporta mais desses produtos. Quando olha para suco de laranja, aí a gente tem alguns períodos que pode acontecer uma compra maior, mas ela tem uma certa estabilidade ao longo do tempo. Pelo lado da importação, a gente teve aqui a implantação de uma termoelétrica que teve uma necessidade de muita importação de máquinas e equipamentos para poder operar. Então a gente tem aí algumas questões específicas, mas se a gente olhar para a história de Sergipe, infelizmente, historicamente, realmente a gente tem déficit. Tirando o ano de 2007, que foi um ano atípico, geralmente a gente compra mais do que vende para outros países. Esse já é um histórico. O que a gente tenta é sempre estimular com que mais empresas sergipanas entrem no mercado internacional, porque quando uma empresa sergipana está vendendo para outro país, ela está fazendo com que mais dinheiro entre na economia sergipana, pagando salários, gerando lucro para as empresas. Ou seja, quando a gente está exportando, ela tem um efeito muito positivo para a economia e é por isso que a gente tem que estar sempre estimulando a exportação.
Quer dizer, não é tão ruim o cenário de exportação, né, aqui em nosso estado. Agora, Rodrigo, você falou no suco de laranja. Além do suco de laranja, quais os outros produtos que podem ser também incluídos nesse tema exportação? Olha, ao longo do tempo a gente tem, historicamente, a questão do açúcar, que o açúcar a gente exporta, alguns produtos têxteis, calçados. A gente tem uma balança comercial que ela fica muito concentrada em poucos produtos. E isso dificulta com que a gente amplie a nossa atuação no mercado internacional. Por isso que a gente sempre tenta estimular que mais empresas de outros segmentos entrem. Temos empresas de cosméticos que têm um potencial gigantesco para crescer no mercado internacional. Então a gente vai tentando identificar empresas de outros segmentos que tenham esse potencial para poder estimular com que elas consigam fazer essa negociação no mercado internacional. Rodrigo, vamos falar agora sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Sergipe está entre os piores estados do Brasil. Como é que você vê essa situação? Olha, a gente tem uma questão aí específica do estado de Sergipe. Ali no pós-crise de 2015 a 2017, o Brasil ele entrou numa crise, né, entre 2014 até 2017, muito forte. Sergipe entrou junto e entrou ainda mais forte, porque a nossa economia ela tem uma dependência muito forte, historicamente, de petróleo e gás e construção civil, que foram os segmentos mais afetados durante a crise econômica ali entre 2015 e 2017. Quando o resto do país conseguiu finalmente retomar o crescimento, porque tinha uma economia mais diversificada com outros segmentos ganhando força, em especial o agronegócio tem um potencial muito grande no Brasil, em alguns estados, de gerar esse crescimento no PIB, Sergipe, infelizmente, ainda ficou ali patinando. Por quê? Porque petróleo e gás, a gente teve um desinvestimento muito grande nessa área aqui no estado de Sergipe, e isso impactou fortemente o nosso PIB. E pelo lado da construção civil, a gente também teve uma dificuldade muito grande. Ano passado é que finalmente a construção civil estava começando a retomar com mais força, veio a pandemia, deu uma segurada, mas a gente espera que esse segmento de construção civil ele tenha um crescimento maior ao longo dos próximos anos, e também de petróleo e gás, porque já temos outras oportunidades. A nova lei do gás veio para estimular investimentos na área de gás, e na área de petróleo a gente tem uma outra grande empresa entrando, fazendo investimentos no lugar da Petrobras. Tá bom, Rodrigo. Foi excelente a sua orientação aí, a sua explicação aí sobre o cenário da exportação aqui do estado. Eu falei com o Rodrigo Rocha, o economista, né, aqui no Jornal do Estado. Muito obrigado, uma boa noite para você e bom final de semana, viu, Rodrigo? Boa noite para todos, um ótimo final de semana para todos. Grande abraço.